Dieta low carb. Já começo dizendo que pelo próprio nome já induz a erros. Low carb. A primeira coisa que a gente pensa é, vou então comer pouco carboidrato. Isso não é verdade. A gente consegue fazer uma dieta low carb com 50%, 60% de carboidratos. Todo o fundamento da dieta low carb não é tirar carboidrato, não é uma dieta no carb. Low de baixo não se refere à quantidade de carboidrato da dieta, e sim a forma do carboidrato que ali está. Numa dieta low carb, o que a gente mais tem que se preocupar é com o índice e carga glicêmica das refeições. Se eu fizer 5 refeições no meu dia, suponhamos que eu eu periodizei o meu dia com 5 refeições, e nas 5 a carga glicêmica é muito baixa, significa que eu estou fazendo uma low carb. Não adianta fazer, por exemplo, passar o dia inteiro fazendo tirar carboidrato e chegar à noite e comer uma colher de doce de leite. Não é assim que funciona, porque nas estratégias low carb nós trabalhamos, o grande sentido é fazer uma dessensibilização de nossas células, porque ao longo da vida nós vamos estimulando as nossas células a produzirem muitos receptores para receber carboidrato. E quanto mais receptores estiverem ali na superfície da célula, mais desejo, vontade de comer carboidrato a gente tem. A única forma de dessensibilizar, de diminuir esses receptores, é diminuir o estímulo celular. Como? Diminuindo a demanda. Meu corpo vai entender que, como não tem muito carboidrato, não precisa mais produzir muito daqueles receptores que eram produzidos. Só que se eu passo o dia inteiro sem comer carboidrato e lá no final da tarde eu jogo aquele mundaréu de carboidrato concentrado, comi um pedaço de goiabada, por exemplo, comi uma colher de doce de leite, eu joguei muito açúcar de uma vez e vai fazer aquele estímulo de produção, de estímulo de receptores muito grande e não vai dessensibilizar coisa nenhuma. A pessoa passou o dia inteiro fazendo restrição e por causa daquela refeição tudo foi por água abaixo. Então, na dieta low carb, ou na estratégia low carb, que eu assim, também chamo, eu chamo a atenção que pensem qual é a carga glicêmica da refeição que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um café da manhã e eu quero essa carga baixa, ao invés de usar farinha de trigo, eu vou usar farinha de amêndoa. Ao invés de usar um suco de laranja espremido, eu vou usar um suco de caju. Ao invés de usar uma geleia concentrada em açúcar, mesmo ela não sendo açúcar, ela tem muita sacarose, ao invés de usar uma geleia concentrada, eu posso usar um pouquinho de manteiga. Então, qual o problema? Assim fica muito fácil a gente entender a low carb. Se eu faço a periodização, quando eu falo periodização é quantas refeições eu vou fazer por dia. Esse é o primeiro raciocínio. Vou fazer uma low carb. A primeira pergunta que eu faço é quantas refeições eu vou fazer no dia? Tá bom, vou fazer café da manhã, almoço e jantar. Então essas 3 refeições têm que ter uma carga glicêmica baixa. Dentro dessa carga glicêmica baixa, cabe arroz branco? Sim, cabe. Só que eu não posso colocar 2 escumadeiras de arroz no meu prato. Eu não posso colocar 150 gramas de arroz branco no meu prato. Mas eu posso colocar 1, 2, 3 colheres de sopa de arroz no meu prato, porque na refeição que vai ter um monte de legume de carga glicêmica baixa, folha, uma fonte proteica, mais um arroz, a carga glicêmica desse prato vai ser muito baixa. Se eu vou fazer, por exemplo, um shake, eu posso colocar aveia num shake, numa dieta low carb, qual o problema? Eu posso usar um scoop de proteína vegetal, posso usar 100 gramas de frutas vermelhas, 80 gramas de frutas vermelhas, posso usar leite de amêndoas, que tem a carga glicêmica, o índice glicêmico baixo, 200 ml, e posso colocar uma colher de sopa de farelo de aveia. Continua low carb. Ah, mas se eu colocar 4 colheres de sopa de farelo de aveia e ainda colocar um pouquinho só de açúcar, acabou o low carb. Então não é mais. Então, sempre preste atenção na quantidade de carboidrato que vai naquela preparação e no que está associado a ele. Então, na low carb é muito importante a gente sempre associar o carboidrato com outras fontes e usar mais fibras. E fiquem atentos a uma informação que chama net carbs. No net carbs, a gente vai levar em consideração o que é fibra e o que são adoçantes alcoólicos. Por exemplo, se no rótulo está escrito que tem 12 gramas de carboidrato, não necessariamente esses carboidratos têm a função de caloria, de carbo. Esses 12 gramas, se eu tenho, por exemplo, 8 gramas de fibra, vai me sobrar
4 gramas de carboidrato com função de carbo, ou seja, o net carbs é 4, ou seja, a quantidade de carbo ali é baixa e muito talvez aquele alimento, aquela preparação possa entrar na estratégia low carb. Se vocês terminarem esse vídeo já entendendo que não é para tirar carboidrato, que na dieta low carb a gente usa gorduras boas, a gente usa uma boa distribuição proteica e que a gente vai controlar o índice de carga glicêmica, a minha missão já foi cumprida. E outra coisa que eu chamo a atenção, que low carb não é encher de proteína, não é dieta de proteína. Se, por exemplo, vamos lá, eu quero perder peso e no meu almoço eu sempre comi 4 colheres de arroz e sempre comi 3 sashimi, 3 pedacinhos de frango, vamos colocar assim. Eu não posso colocar 4 pedacinhos de frango, tirar o arroz e colocar legume, porque esse excesso de proteína pode fazer um fenômeno chamado neoglicogênese, que é a produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Não é nem um pouco interessante. Então, se eu vou fazer a low carb, eu comia 3 filezinhos de frango, passa a colocar 2. Se eu usava 5 colheres de arroz, passa a usar 1, passa a usar 2. Eu faço uma low carb associada com uma boa distribuição do resto. Porque muita gente erra na low carb, tirando o carboidrato e aumentando proteína. Isso não é nem um pouco interessante. Certo? Espero ter ajudado. Beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Ah, e tem muita coisa, muitas estratégias nutricionais em que eu destrincho todas essas informações aqui no canal. Deem uma navegada por aqui que tem um conteúdo que eu tenho certeza que pode ajudar quem está na luta. Beijo grande para todo mundo. #tamo junto sempre.